Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa favorecer que o nosso encontro da noite seja pródigo de bênção para todos. Nós sempre iniciamos dando boas-vindas também para aqueles que estão vindo à casa a primeira vez, que vocês se sintam confortáveis, acolhidos. Aqueles que estão conosco semanalmente, nós vamos dar continuidade ao trabalho da última semana. E abraçamos também aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham dos seus lares, os amigos da FIAC. Tivemos várias manifestações aqui quando a gente divulgou o evento ao vivo, com expressões carinhosas da Andréia, do Flávio de Diamantina, com também participação da Maria do Carmo, nossa amiga lá do Werner, e tantos corações, inclusive alguns pedidos de nomes para as preces de irradiação, viu, Sony? Depois eu te passo. A gente também inicia endereçando um abraço para os nossos amigos do chat que nos acompanham através da transmissão ao vivo, logados com a conta do Google, ou seja, conseguem participar do chat, endereçando perguntas, enfim. E aqueles corações que acompanham o vídeo, o áudio, que vai ser disponibilizado na internet posteriormente. Então, que esse momento possa favorecer para que a espiritualidade ajude a todos nós, aos nossos familiares, a nossa ambiência, o nosso trabalho profissional, todos aqueles que convivem conosco, de alguma sorte, possam receber essas vibrações que a espiritualidade, por certo, estabelece numa reunião como essa um grande circuito, uma grande corrente, uma corrente do bem. Bom, gente, sem delongas, Sony, boa noite, né, Sony? Sony com o pessoal do chat. Boa noite. A Sony fica com a responsabilidade de representar as participações. Então, todos aqui já após, Casalberto esperando. Então, você fica responsável aí por ser a médium, a médium do pessoal do chat. Bom, gente, sem delongas, então, nós vamos retornar ao estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857. Com muita alegria, Dona Yolanda está presente conosco. 1857, Dona Yolanda é uma tarefeira da casa, já desencarnada, e nós temos, essa semana, tivemos a oportunidade de receber uma mensagem dela aqui na reunião mediúnica, e agora ela se faz presente aqui com outros amigos da casa, né? Outros tarefeiros da casa, como a Fátima e tantos outros, que vão engrossando a fileira dos trabalhadores da FIAC do lado de lá. Eu prefiro que engrossa do lado de cá, mas vai engrossando do lado de lá, né? Então vocês não se apressem em participar dessa equipe, tá bom? Mantenham-se na equipe do lado de cá. Só uma brincadeira, só para a gente começar a nossa atividade. Livro dos Espíritos, portanto, forma e ubiguidade dos espíritos. Na última semana, nós chegamos a ler a questão 89A. Então, eu vou ler a 88 até a 89A, para a gente partir hoje da questão 90. Pergunta 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta. Aos vossos olhos não, aos nossos sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Resposta. Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro.
Agora um comentário de Kardec. Representam-se comumente os gênios como uma chama, uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim. Gastam tempo, mas com a rapidez do pensamento. E a 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, repetindo, quando o pensamento está em alguma parte, a alma está nesta parte, né? Pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo do espírito. Como a mente, André Luiz dá um salto nessa resposta. O André Luiz define que a mente é atributo do espírito. Ou seja, o nosso campo mental ele foi sendo desenvolvido pelo espírito. Então a mente é do espírito. Tá claro? E o pensamento é um atributo da mente operante. Fala para ela procurar a Márcia Antão. Então, o atributo sendo, ou melhor, o pensamento sendo o atributo do espírito, na última semana eu separei um texto para falar um pouquinho do pensamento. Meu medo é a gente ficar aqui. Eu vou ler esse texto e não vou comentar. Será que eu dou conta? Porque para entrar nessa questão do obstáculo, se há obstáculo para o espírito, que são as questões posteriores, eu acho que é interessante que a gente passasse um pouquinho para a gente entender o que é um pensamento. Porque a gente fala aqui que o pensamento é energia eletromagnética e tal. Mas o que é, na realidade? Vamos falar mais, vamos tentar destrinchar mais a questão do pensamento. Bom, aí nós selecionamos Ernesto Bozano, que é um autor renomado, reconhecido nos meios espíritas. No livro Pensamento e Vontade, ele tem um texto que diz o seguinte, falando sobre o pensamento, que todo e qualquer pensamento não é mais que um fenômeno da memória, que se resume no despertar ou no reproduzir de uma sensação anteriormente percebida. Existem tantos agregados de imagens quantos os sentidos que possuímos. Assim, temos grupos de imagens visuais, auditivas, táteis, olfativas, gustativas, motrizes e etc. Aí temos imagens que, ao mesmo tempo que as sensações, constituem matéria-prima de todas as operações intelectuais. Ou seja, memória, raciocínio, imaginação são fenômenos psíquicos, que, em última análise, consiste no grupar e coordenar imagens, em lhes apreender as conexões constituídas, a fim de as retocar e agrupar, em novas correlações, mais ou menos originais ou complexas, segundo a maior ou menor potência intelectual dos indivíduos. Trocando em miúdos. O pensamento, vamos repetir, é um fenômeno da memória.
Nós lidamos com as nossas memórias. Então, o Bozano aqui vem nos ajudar dizendo que existem as memórias táteis, as memórias olfativas, gustativas, motrizes. Todas as nossas experiências ficam arquivadas. Então, isto é a memória. O espírito lida com essas memórias o tempo todo. Porque o tempo todo nós estamos recebendo estímulos que favorecem para o despertar destas memórias. Até agora ficou claro? Vocês estão acompanhando? Então, um exemplo. Eu gosto muito, quando falo de memória, eu gosto muito do exemplo da música. Porque a música nos ajuda a entender esse fenômeno. Aquela música que foi importante num determinado momento da sua vida. Você, ao ouvir essa música, sintomaticamente, você associa a sua memória. A sua memória vem à tona. Vamos falar assim que fica melhor. Não é você que associa. A memória desperta e você vai lidar com essa memória. Nós vamos ser convidados a analisar a memória, a questionar a memória, dar campo, espaço à memória, aprimorar, portanto, a memória. Pegou lá? Parece uma coisa básica, né? Mas é de uma profundidade que nos deixa perplexos. Por quê? Porque história é essa? Então o pensamento ele tem a base, a memória? Sim. Porque sem memória você não tem como, você não vai ter elementos para elaborar. Pegou lá? Um exemplo. Nós convivemos. Você vai formando imagens. Você vai construindo painéis, conceitos em torno de uma relação. O que é um erro? O que é um erro? Inclusive afirmar que você conhece o outro. Não. Achei muito interessante. Minha filha fazia um exercício de filosofia essa semana. Ela falou assim: papai, corrige aqui, vê se está certo. Aí pergunta, a questão é assim: nós podemos dizer que conhecemos o semelhante? Aí ela respondeu: vê se está certo, papai. Eu achei assim extraordinário. Ela falou assim, que nós não conhecemos o semelhante. Nós conhecemos o que o semelhante permite que nós conheçamos. Há controvérsias, eu sei. Porque o semelhante nem sempre está disposto a revelar o que... Ele quer revelar tudo, né? Então, afirmar que a gente conhece aquilo que o semelhante permite que a gente conheça é um assunto que também requer cuidado. Mas sem aprofundar, é mais ou menos isso aí. Mesmo que o indivíduo não queira revelar, mas ele se revela. Não é assim? Uma hora ou outra. Até tem nesses meios políticos aí atuais, essas discussões no Brasil, tem se repetido muito um conceito de Abraham Lincoln, quando ele afirma que é possível enganar muitos durante muito tempo. Alguns por um tanto de tempo. É uma coisa assim, e poucos por pouco tempo. É uma coisa assim. Me perdoem que eu não estou conjugando o pensamento correto. Mas a ideia é essa. A definir o seguinte: enganar plenamente ninguém consegue. Você pode enganar muitos durante um tempo, alguns durante um tempo menor, e poucos você não vai enganar por muito tempo. Por quê? Aqueles poucos subentende-se que são aqueles que estão mais próximos, né? E quem está próximo você não consegue enganar. Porque uma hora você escorrega. Sabe aquela história de que a mentira tem perna curta? Quando Jesus afirma que a árvore é conhecida pelo fruto,
Nós podemos apresentar para a sociedade uma árvore frondosa, bonita, cheia de copa, mas a árvore vai ser conhecida mesmo pelo fruto quando ele começa, no tempo certo, cair. Não é assim? Não tem jeito. Você não vai. Jesus é quem fala, né? Você não vai colher uva, né? Na laranjeira, na bananeira. Uva não tem jeito. É na parreira, não é isso? Na videira. Cada um oferece aquilo que pode. Então é muito importante que a gente entenda um pouco desse fenômeno do pensamento, porque na nossa conversa doutrinária espírita, a gente vai falar de reencarnação. Nós vamos falar de imortalidade da alma, não é isso? Ou seja, na reencarnação ou nas reencarnações, toda vez que o espírito bota o pé aqui na Terra, ele vai passar por um processo de esquecimento, porque ele está recomeçando. É o enigma que deixa o pessoal de cabelo em pé, principalmente quem não tem conhecimento. Ah, mas como vai ficar começando toda hora? Vai começar toda hora. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Ah, mas por que a gente não sabe o passado? Porque Deus é justo. Porque se a gente for ter informações do nosso passado, de duas uma. Ou a gente pode ficar muito desolado, ou a gente pode ficar louco. Porque é complexo. Você imaginou? Vamos pegar um exemplo básico. Você hoje está numa luta procurando aprimorar o seu relacionamento com uma determinada pessoa. Mas é uma luta de todo dia é um desafio. Aí você tem uma revelação, você vai ficar sabendo, por exemplo, que essa pessoa lá atrás dizimou a sua família, te colocou em situação complexa. Será que você vai olhar para ela e realmente você vai ter motivo? Será que você vai encontrar motivo, estímulo, para continuar nessa luta do aprimoramento? Pode ser que você desista. Né? Só para a gente ficar por aí. Porque, por exemplo, se eu for ter informações sobre o meu passado, o que eu fiz, será que essa informação ela não poderia dificultar o meu entendimento quanto ao que eu preciso de buscar no futuro? Será que eu não poderia ficar com os olhos muito focados lá no que eu fiz? Até auxiliados pelo contexto do mundo. Porque os homens, se puder, meu amigo, te ver caindo, pisa em cima. Não tem uma história assim? De repente o indivíduo está passando por dificuldade, são poucos que se candidatam a auxiliar. Mas auxiliar mesmo. Porque tem muita gente que aparece até circunstancialmente para falar que está ajudando, para se posar de bonzinho. Mas no fundo está assim, ainda bem, está vendo? Te avisei, a vida. Deus não, a espiritualidade não opera dessa maneira. Os espíritos não olham para quem você é, o que você está fazendo. Não tem isso. Os espíritos atuam assim. Você está levantando o dedo e pedindo um pedaço de pão? Toma o pão. Mas não estou perguntando se você realmente está precisando de pão. Sabe aquelas histórias do Chico Xavier? São histórias assim, muito elucidativas. Por exemplo, nas distribuições que o Chico fazia com a sua equipe, quilômetros e quilômetros de pessoas na fila para receber uma notinha uma nota pequena, uma cesta básica, uma sopa, etc. Quantas vezes o indivíduo ele saía da fila, pegava a fila de novo, né? Aí chegava o pessoal para o Chico e falava assim, Chico, ele já esteve aí na fila. Eu falei, mas... Eu vou falar para ele sair da fila? Se ele está na fila de novo, é porque ele tem necessidade. Pegou? Então, assim, aquelas tiradas do Chico, mas que são expressões de uma sabedoria importantíssima para a gente tirar conclusões. Até no que remonta às nossas necessidades, porque Deus não está te acusando de absolutamente nada. Então, quando você cometer os seus deslizes, que todos nós cometemos isso aí, não é? Quantos deslizes por dia? Tomara que diminua, mas continuam tendo os deslizes. Deus não está te cobrando, não vai te punir, você não vai para o umbral por causa disso. O umbral é um fenômeno
de memória que nós alimentamos, aquelas memórias complicadas. Você está cometendo o que você está descobrindo, procura melhorar, procura vencer. Mas vai fazendo isso de uma forma paciente, procura estímulo, não desista. Eu estava conversando com uma pessoa aqui antes da reunião, ele estava me falando, poxa, muitas vezes a gente reclama dos nossos problemas, você vai ver o problema do outro, o indivíduo está com um drama doloroso. Aí a gente olha para os nossos e fala assim, eu estou reclamando da vida. A gente fica até com vergonha, não é verdade? Por isso é que a doutrina espírita pregou que a gente faça o bem, vai fazer a caridade. Porque quando você está fazendo bem, você está saindo para visitar uma família, quando você volta para casa, não é? Nós temos uma equipe de visita, eu estou olhando para eles ali. Ó. Quando você volta para casa, você fala assim, você olha para aquela família imensa e fala assim, pô, que barato, hein? Que maravilha essa família. Porque é a família que eu preciso, é a minha família. Pegaram lá? É a minha família. Foi essa família que eu supliquei a Deus. Então por que a gente está reclamando? Por que a gente está desesperado? Tem as inibições, tem as doenças. Gente, quem nesse mundo pode dizer que não tem? Ah, mas é doloroso, eu sou mãe. Aí o assunto aperta, né? Quando fala de mãe. Mas eu sou mãe, Carlos Alberto. Eu não vou discutir com as mães, mas eu vou falar para o papai. Não é à toa que a mamãe está sofrendo. Pegaram lá, gente? E como eu sou convidado aqui agora a agir com inteligência, porque eu estou falando do pensamento, eu não vou discutir com mães, né? Porque eu vou perder. Tá certo? Então, pegaram aí a ideia do pensamento? Então, fenômeno de memória. Nós estamos lidando com a memória e vamos trabalhar com ela. Não sabemos do passado, mas temos grata surpresa de nos deparar com as nossas tendências, todo dia. Então, é um fenômeno que precisa de ser trabalhado. Ponto. O pensamento é um atributo do espírito. Então, essa questão 88A, ela vai dizer para nós exatamente que o pensamento sendo atributo do espírito, aonde o nosso pensamento estiver, o espírito está ali, certo? Porque o pensamento é só a manifestação do espírito. Fiz-me claro? O fenômeno é o mesmo, tanto para os pensamentos elevados, como para os pensamentos complexos, que nos colocam frente a frente com as trevas, né? com as dificuldades do caminho. Questão 90. Hoje eu estou disciplinado, Sonia. Estou melhorando, né? Diz que até o Emmanuel está melhorando, né? Um dia eu conto essa história para vocês. Não, tem que contar agora, né? Tem que contar agora, porque senão o pessoal vai falar assim, mas o Emmanuel está melhorando, que história é essa? Não, é pelo seguinte, eu vou contar esse caso que ele é muito engraçado. Tinha uma companheira, frequentadora das reuniões lá com o Chico, né? Aí ela chegou certa feita para o Chico e falou assim, Chico, eu queria te dizer uma coisa. Ela pegou um livro do Emmanuel, assim como Fonte Viva, e falou assim, eu cheguei na seguinte conclusão. O que foi, minha filha? Que o Emmanuel é um espírito muito atrasado. Aí o Chico olhou para ela, é mesmo? Por que você chegou nessa conclusão? Eu leio ele, eu não entendo nada do que ele fala. Essa é ótima. Maria do Carmo está ouvindo. Ela já ouviu isso lá atrás, né, Maria? Mas o que aconteceu? Passou-se os anos. Ela continuou frequentando as reuniões. Um dia ela chegou para o Chico, assim, toda alegre. Disse, Chico, eu tenho uma coisa para te falar. Mas por que você está tão contente e tal? Chico, a gente tem que ficar feliz com o progresso. É mesmo? E por quê? O que a senhora quer me contar? Eu estou muito feliz porque o Emmanuel progrediu. O Emmanuel evoluiu. Aí eu chego ali, o Emmanuel evoluiu. Você sabe que ele está escrevendo muito melhor? Ele melhorou, aprimorou. Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre
e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Querem que explique? O espírito que se transporta, olha o texto, que se transporta, não está dizendo aqui que o espírito foi transportado. Que se transporta significa que ele é que está promovendo o seu transporte, a sua locomoção. De um lugar ao outro, ele tem consciência da distância? É essa a questão. O espírito tem consciência da distância? Quantos quilômetros tem da FEAC na sua casa? Alguns, graças a Deus, alguns metros, né, Dona Eustáquia? Dona Eustáquia está na esquininha ali. Dona Eustáquia é a zeladora do bem. Dona Eustáquia tem alguns metros, mas tem pessoas aqui que atravessam a cidade. E tem umas outras que estão em casa agora, que eu fiquei sabendo, por causa da transmissão. Agora está deitada no sofá. Ah, vai gastar gasolina. Eu estou mandando um recado aqui para uma grande amiga minha. Ela sabe que eu estou oferecendo flores para ela e para quem está do lado. E ela adora flores. Né? Você sabe quem é. Deu aí? Essa pessoa está realmente a alguns quilômetros. O espírito, quando se desloca, ele tem noção de espaço, gente. É essa a questão. O que vocês acham? Preparem, porque está chegando a hora de vocês se transportarem. A Márcia até remexeu. A Márcia apertou o cinto. Ela apertou o cinto lá. Ela não quer ir embora. Olha, Márcia. Olha o trem das 11, hein? Lembra dessa música? A Dorinã? Vamos lá. Ele tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa. Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Subitamente, instantaneamente. O que vocês acham? Gislene? É instantâneo? Ele pode até determinado lugar e ter consciência, depois de raciocinar, mas naquele momento que ele pensa, ele está lá instantâneo. Tá. A Gislene está falando, vai repetir porque faltou o microfone. Que é instantâneo, mas que depois ele pode até mensurar, é isso? Ele pode ter noção do espaço que ele percorreu. Vamos à resposta? Porque senão a gente fica só no achismo. Você já colou, né, Sonia? Ó, gente, é feio, hein? Pode colar, não tem problema não. Porque quem cola, como é que é? Quem não cola não sai da escola. Hein? Que coisa de brasileiro, hein? Aí depois fica reclamando que o povo lá em cima está colando dinheiro no bolso. O espírito, ambas as coisas, viu, Gislene? Ambas as coisas. Pode ser instantâneo e ele pode ter, portanto, se é ambas as coisas, foram essas duas alternativas, não foram? Vamos trabalhar com o texto para ver a didática dele. Agora eu vou ler. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que percorre. Mas essa lembrança, olha a lembrança aí, lembra que eu falei da memória? Mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isto depende da sua vontade. Ele não lida com a memória? Ele pode dizer para a memória, fica quietinho. Bem como da sua natureza... desaparecer completamente. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula para a gente respirar, não é, seu Murta? Isso depende da sua vontade. Bem como da natureza mais ou menos depurada. Quando coloca a natureza mais ou menos depurada, a questão aqui já começa a tratar o assunto hierarquia.
guardem isso que eu vou dizer. A gente tem aprendido isso com os espíritos. Não existe dois espíritos iguais. Primeira coisa. Não se compare, tá? Com ninguém. Isso é pura bobagem. Querer aprender com quem tem mais autoridade é uma coisa. Mas se espelhar é pura bobagem. Não existe dois espíritos iguais. Cada um de nós estamos numa dinâmica evolutiva bem específica. Nessa dinâmica, nós inclusive convivemos com outros espíritos. Alguns aspectos são semelhantes. Por exemplo, dentro de um lar. Temos 4 pessoas lá. Algumas coisas são semelhantes. Mas o bojo geral, somos bem diferentes. Certinho? Podemos estar numa onda, num propósito que aglutina, que aproxima pelo ideal que nós abraçamos. Eu vou passar a reunir com o Gerson toda semana, Gerson. Nós vamos conversar sobre música. A música será o foco. Estaremos discutindo música. Só que nós vamos estar nos relacionando. Você é bem diferente. Você pensa diferente. Mas o ideal da música favorece para que a gente esteja junto. Aliás, sem harmonia, como é que você vai discutir a melodia? Não é? Pegaram lá? Só para a gente brincar com um assunto que eu elenquei. Então, eu estou reunido em família, tem um objetivo. A família é o meu objetivo. A luta no dia a dia, cada assunto, ele vai estar propondo um esforço para que a gente esteja junto para resolver aquela equação. Mas nós somos diferentes. E o legal é isso. O problema é que a gente reclama disso. O Nelson Rodrigues, eu gosto muito dessa expressão dele, embora eu ache ela pesada. Eu vou adequar, tá? Eu vou adequar. Mas o Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é desinteligente. Unanimidade não é o grande lance. O grande lance é a diversidade. E a gente aprender a lidar com elas. Certinho? Respeitando cada um na sua, porque somos diferentes. E a providência divina nos respeita. Não tem agressão, não tem pressão espiritual sobre nós mesmos, nós outros. Então, isso é muito importante, que nós estamos juntos para trabalhar e aprimorar a nossa capacidade de pensar. Que nós vamos estar lidando com as nossas memórias. Certinho? Pegaram lá? Agora, a dinâmica espiritual, se somos diferentes, ela também é diferente. Costuma alguns médiuns que estão conosco falar assim: Carlos Alberto, abre a sua visão aqui para você ver o espírito que eu estou vendo. Isso, aliás, isso é uma deselegância mediúnica. Cada um vê a vida de acordo com a memória que ele traz. Então, se materializar um espírito aqui agora, nós vamos enxergar esse espírito com a nossa memória. Qual o elemento que eu tenho para ver um espírito? Eu posso ver naquela flor possibilidade de vida. Tem alguém que pode estar olhando para aquela flor e falar assim: aquela flor podia ser uma flor natural, né? Porque aquela ali é de plástico. Alguém lá em casa vai assim: mas que flor bonita que a Sony colocou lá na mesa, mas é de plástico, gente. Pegaram lá o que eu quero dizer? Você pode ver você pode ver na capa desse livro o preto aqui como a base para a dinâmica do rosa e do azul. Olha como é que o preto está bom aqui. Alguém para falar assim: nossa, que preto que é aquele aqui, que mau gosto. Pegar? É o copo meio cheio. Aqui, esse aqui está mais para cima.
meio cheio ou meio vazio, depende do ponto de vista. O que isso tem a ver com a dinâmica do espírito? Percorrer espaço. Essa dinâmica espiritual nossa de deslocamento tem a ver com a nossa intensidade vibracional, com a nossa performance psíquica, com a nossa maneira de pensar, com a qualidade da produção da nossa mente, que é o pensamento. Então você pode produzir um pensamento, expressões, que vão te impedir de deslocar-se instantaneamente. Pegou lá, Gislene? Dependendo da sua materialidade, do seu vínculo às expressões complexas, difíceis, grosseiras, no mundo espiritual você vai se arrastar. Sabe aqueles... Vocês já assistiram o filme Nosso Lar? Assistiram o filme Nosso Lar, gente? Por que vocês demoraram a falar assim? Ou vocês estão falando assim porque eu insisti na pergunta? Vocês não me deixar aqui. Vocês são mineiros, né? Mineiro é educado. Né? Pegaram? Todo mundo é educado, viu, gente? Mas mineiro tem um jeitinho todo wide de ser educado, né? É diferente. Você assistiu, Rodrigo? Assisti, mas não lembro de muitos detalhes, porque já tem uns 2 anos, né? 2 anos que você assistiu? Nossa, mas você vai, se quiser assistir, você assiste. De novo. Mas tem cenas que retratam umbral. Umbral, né? Umbral é uma terminologia espírita que vai falar, que vai designar a dinâmica de um mundo, de uma região espiritual de sofrimento. Não é o inferno. Vamos falar do inferno? Todo mundo sabe o que é o inferno, sabe? Eu sei, Casa Aberta, você precisa de morar lá em casa para você ver o que é inferno. Vocês estão achando que vocês estão muito quietinhos hoje. Hein? Pois é. Então, são aonde que existe o quê? Pouca luz, para não dizer que é treva. Gritos, sofrimento, desespero. É muito difícil. Então, a gente vê na obra Nosso Lar, leia um livro. A minha dica é ler. O filme é mais fácil, né? Mas é porque eu estou nessa onda de superficialidade da atualidade, né? Agora tudo é superficial. O que vale são falas rápidas, porque está todo mundo com pressa. Hoje eu vi um vídeo do atual presidente. Ele em 5 minutos estava explicando, gente, vocês estão enganados, porque eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, isso é uma campanha contra a minha governança. Em 5 minutos ele resolveu o problema do mundo. Tá, ok, as pessoas não têm tempo, eu acho que ele teve uma boa intenção, sintetizar. Mas eu não estou aqui para, junto com vocês, entrar nessa barca furada de ficar no superficial. Pegaram lá? Ah, mas seu Casa Aberta, as coisas estão muito rápidas, não dá para aprofundar. Então, cuidado nas suas análises, porque elas são superficiais, na mesma dinâmica dessa rapidez que você quer empreender nesses conceitos robóticos da lata, e que, inclusive, afastam cada vez mais o ser humano do outro, um do outro. Certinho? Então, quando vocês estiverem à mesa na casa de vocês, baixem um decreto que é proibido o telefone à mesa. É proibido televisão na mesa. Volta para o mundo primitivo, tá? Seja inquisitor. Nossa Senhora, agora eu vou ficar 7 anos no umbral só porque eu falei essa frase. Nossa, mas esse homem é retrógrado demais. Prefiro ser. Agora, eu acho que vale a pena, viu? Porque daqui a pouco passa. Você não vai ter mais os filhos, o marido, a família. Você vai estar sozinho olhando. Talvez você vai estar olhando para um painel negro de sombra, sem ar, sem luz, se rastejando pela culpa, pelo arrependimento. Pegaram lá? Mas o espírito pode se deslocar instantaneamente? Pode. Nós temos essa condição. Por quê? Observe bem, qual que é a velocidade do pensamento?
Nós temos a referência do calendário, não é? Do espaço material que nós operamos, mas na dinâmica espiritual, a gente entra numa relação, numa outra dimensão. Então, quando o filósofo afirmou, penso, logo existo, esse conceito filosófico expressa o que está dito aqui pela doutrina espírita. Você pensa, você tem a capacidade de fazer do seu pensamento se tornar vida. Então, quando você... a gente, né, em cursos que a gente fez, né, quando eu tinha tempo, dava curso para médiuns, etc., a gente fazia muitos exercícios assim. Mandava o povo fechar o olho, pensa lá na sua casa. Vamos fazer um esforço. Fazia isso, horas e horas. O indivíduo chegava em casa, o painel que ele via nesses desdobramentos que a gente induzia, tinha se desenrolado lá na casa dele. Que ele foi espiritualmente na casa. Nessa velocidade. E o que é melhor, o Gerson, e numa velocidade rápida, e o que é melhor, com custo zero. Porque não tem que gastar gasolina nem para ela. Gasolina, você não tem que gastar vale transporte? Tem ainda? Ah, desculpa, gente, hoje é cartão. Na minha época tinha um vale transporte, vocês lembram? Aí vinha um cara e carimbava na minha época de bonde. A gente andava de bonde aqui na Avenida Afonso Pena. Você não é desse tempo, não. Estou brincando com você. Seu nome e o seu bairro. Ana, qual bairro que você mora, Fernão Ana? Dias. Ô, Fernão Dias, terra boa, Ana. Vamos lá. Então quer dizer que o espírito ele vai se deslocar com a rapidez que ele achar que ele pode deslocar. Seria isso? Se ele achar que ele não dá conta, ele não vai. Com certeza. Né? Com certeza. Só que acontece um fenômeno interessante. Terminou? Pode passar para o Gerson ficar atento aí. Só que acontece o seguinte. A realidade virtual, ela se torna uma realidade real, instantaneamente para o espírito. Para nós, não. Então, por exemplo, porque a nossa frequência é diferente, o tipo de matéria que a gente trabalha na atualidade, você tem que usar as mãos, porque você ainda não tem a dinâmica de pensar e a flor chegar nas suas mãos. Porque de você compreender o potencial que a nossa mente possui, de ir no fluido cósmico universal e plasmar uma rosa aqui na sua mão. Então nós somos convidados a lidar com os 5 sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão, porque nós estamos nos graduando para lidar com outra frequência. Então chegar-se-á um tempo que a matéria você não vai mais precisar de pegar. E aqui na Terra, nós já estamos tendo avanços tecnológicos que nos contam. É muito mais fácil eu falar desse assunto no ano de 2016 do que Allan Kardec falar desse assunto em 1857. É lógico que ele falava, ele dava um show, né? Porque ele falava filosoficamente. Eu que sou fiote dele, ou da metodologia dele, só para fazer uma brincadeira, com licença poética respeitosa. Mas eu posso falar desse assunto com muita tranquilidade, por exemplo, quando eu digo para você, o seu carro, vou inventar uma história, o seu carro já tem, o som do seu carro você já liga, você já muda de estação com o comando da voz? Você já tem equipamentos assim, né? A televisão, que reconhece a sua voz e muda de canal. Tá? Então você já não precisa de levantar, o que é ruim, né? Porque você não queima energia. Você já não precisa de levantar para mudar o canal. Você usa o controle remoto. Certo? Então, a tecnologia nos favorece a entender um pouco do que é o grande futuro. Ou como é a realidade no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, se você alimentar sentimentos ruins, você vai plasmar uma realidade que que vai ser extremamente deprimente para você. E o espírito fica espantado. Engraçado, eu pensei e aconteceu.
Você assistiu o filme Ghost? Ô, gente, toda hora eu sou obrigado aí na década de 90, para você ver que atraso. Sabe, no filme Ghost, você assistiu? Quem não assistiu, né? E não, ele tentava passar pela parede e não conseguia. Mas o melhor do filme, o Patrick Swayze, hoje ele já desencarnou, viu? Não, o melhor do filme é a Demi Moore. Não sei como é que ela tá, mas ela deve estar bem velhinha, igual eu. Mas o melhor do filme é a outra parte. É quando ele, o Patrick Swayze, né, desencarnado, né? Como é que era o nome dele no filme? Vocês recordem aí, pesquisem na internet. Não pode. Não. Hã? Sam. O Sam. O Sam descobriu que os espíritos conseguiam atuar na matéria dos homens. O melhor do filme é a história da moeda. Que ele viu lá no metrô, aquele espírito que fazia a maior confusão. Chegava, os caras estavam lendo jornal no metrô, aí o espírito chegava e batia no jornal, aquela confusão toda. Só um pouquinho. Aí o que ele fez? Esse cara sabe, eu tenho que aprender com ele. Aí ele foi lá para o metrô. Gente, ainda está em tempo, viu? Se vocês assistiram o Ghost. Do outro lado da vida, tem até na internet. Aí ele foi lá e conversar com o espírito, e o espírito enfurecido, olha para você ver a característica. Aí o Espírito ensinou para ele que ele tinha que ter força de vontade. Porque se não tivesse força de vontade, ele não conseguiria intervir na matéria. Só que o filme, obviamente, não tem os elementos que a doutrina espírita oferece para nós, cientificamente, para entender o fenômeno. Que não basta ter força de vontade. É necessário que haja uma manipulação de uma determinada frequência ou expressões da matéria que seja intermediária para que o espírito consiga mexer o copo, fechar a porta. O que ele precisa? De um elemento que foi objeto de estudo de Allan Kardec, na segunda obra, publicada em 1861, intitulada Livro dos Médiuns. Precisa-se de um médium. Mas no filme não tinha médium, não, porque ele estava discutindo com um homem lá na estação do metrô. Eu não vi médium nenhum. Mas que tinha. Pode estar a alguns metros, alguns níveis de distância, que eu não vou entrar nessa discussão. Pode até ser quilômetros. Uma determinada energia pode ser manipulada. Tá? Ou seja, e o médium não, geralmente são médiums inconscientes. Então, se tem alguma casa aqui que vocês estão lidando com fenômenos de intervenção dos espíritos na matéria nossa, tem algum médium de ectoplasmia, o chamado médium de efeito físico. Pode ser um adolescente do apartamento de cima, a vizinha que mora ali na esquina, não interessa. Mas tem um doador. Mas o que é mais importante, que aqui eu estou falando do espírito intervindo na matéria, está claro? Mas o nosso assunto é o deslocamento do espírito no mundo espiritual, não tem nada a ver com a matéria. Então aí não precisa de médium. Aí não vai precisar do médium, porque ele não está fazendo uma intervenção aqui nesse nível vibracional de matéria. Então, lá no mundo espiritual, ele pensou, ele logo existe. Ou seja, ele idealiza, as coisas acontecem numa velocidade instantânea. Mas, Casalberto, a pergunta, você estava falando de espíritos inferiores, espíritos superiores. Aí, se o espírito inferior no sentido não é dele ser pior, não. É de estar numa faixa de ignorância. Ficou claro? Numa instância inferior, ou da retaguarda, o espírito não sabe como fazer, mas ele vai descobrindo no famoso mecanismo do conhecimento que foi inaugurado na Idade Moderna, diferente da idade antiga,
que é a famosa teoria do conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É aquele conhecimento que você vai adquirindo fazendo. É o músico de orelha, como dizia o maestro, meu avô. Não tem coisa mais complicada que é lidar com músico de orelha. O que é músico de orelha? É o músico que aprendeu, desenvolveu, mas não conhece a partitura. Gerson, você ia falar? Mas aí só para deixar você, porque o evangelho é consolador, né? Grande parte dos músicos que aprenderam de ouvido, na realidade, estão lidando com um fenômeno chamado memória. Lembra que eu estava falando desse assunto aqui, sei lá, um mês atrás, que tinha um companheiro aqui que eu fui cair na bobagem de falar que como é que faz massa, o pedreiro, tá lembrado? Ele levantou, o Gerson apontou, falou, olha, cuidado, Casalberto, tem um mestre de obra aqui. Aí eu estava dizendo que costuma o mestre de obra ter muito mais capacidade gerenciadora de construção do que o engenheiro, o arquiteto. Mas como assim? Ele não teve condição de aprender tudo só rebocando e fazendo massa, não. Ele traz esses valores e a memória dele favorece que a inteligência possa lidar com essas aquisições que ele já traz. Então vamos voltar para não desfocar. O espírito, no mundo espiritual, ele, em faixas inferiores ou em faixas da retaguarda, ele vai descobrindo o empirismo. É engraçado. Eu pensei num negócio aqui, isso está começando a acontecer. Aí ele vai viajando naquele negócio, o negócio vai tomando forma e depois vira realidade. Agora, é óbvio que o poder de deslocamento dele, que aí é inato do espírito, vai depender, sim, da dinâmica operacional moral que ele estiver desenvolvendo. Então, o que nós podemos, para conjugar aqui com o tema? A matéria oferece obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então os espíritos podem penetrar, podem passar, podem pisar em fogo, porque eles estão vibrando em outra dimensão. Agora, vocês estão lembrados que eu falei aqui na última semana que um espírito atrasado, a porta é impedimento para ele, como a parede? Por quê? A mente dele, psicologicamente, ele está fechado no contexto da matéria. Tanto que existem, para não dizer, grande parte dos espíritos que desencarnam continuam em ambiências que viveram, que estigmatizaram as suas evoluções na Terra, como se estivessem ainda vibrando na mesma faixa dos encarnados. Então costuma o viúvo, na hora que ele deita, faz engraçado, estou com a sensação que Joana está aqui de meu lado. Joana é a mulher dele. De viúva ele não tem nada. Porque ela está tão vinculada a ele que ainda dorme. Está arriscado colocar a camisola. Coloca a cabeça, prepara para dormir. Né? Costuma até tirar a dentadura por dentro do copo. Os mesmos hábitos. E ela já desencarnou, dona Joana. Pegaram? Tem espírito que chega no mundo espiritual, meu amigo, está procurando óculos. Então você podia mandar o meu junto com o meu caixão. Porque eu sou míope. Vou precisar. O indivíduo chega no mundo espiritual, ele ainda precisa do andador, da cadeira de roda. Uai, é sério. Gostei do uai que saiu ali. É uai de mineiro mesmo, trem. Eu sou. É uai, sou. Por quê? Se condicionou. Aí, quando o espírito desencarna,
Observe bem como que é a providência divina, como que é misericordiosa. O espírito é recebido no mundo espiritual com todo o carinho e a atenção possível, quando ele está merecedor, né? Quando ele se faz numa condição de estar querendo esse benefício. Porque tem espírito que desencarna, continua revoltado. Ele desencarnou, ficou tempos e tempos no hospital, brigando com o mundo inteiro no hospital. Ele desencarna, ele continua no mundo espiritual daquela mesma performance. Por isso é que você vai em hospitais, por exemplo, é um ambiente complexo. Não é para a gente chegar lá e ficar todo místico, não. Mas ali é um ambiente que está sendo tratado tanto encarnado quanto desencarnado. Porque tem desencarnado que está ali que se julga e que precisa ainda de ser mantido na condição de enfermo. Ou seja, o despertar no mundo espiritual vai acontecendo numa terapêutica lenta e gradativa. Exatamente por conta desta condição espiritual dele. Ele não lutou na vida para se desprender da carne. Ele viveu aprisionado e fazendo questão de cultuar a carne. Sabe como é expressões que nos vinculam à carne? O egoísmo. É o pior câncer que existe. O egoísmo. O orgulho. A vaidade. Aprisionam-nos. Agora, aquela alma que caminhou a vida toda semeando bem, cuidando da família, dando seus testemunhos, lutando com a sua fé, e quando eu falo fé, não estou departamentalizando, tá? Não estou falando que é dessa ou daquela religião, eu estou falando daqueles que trabalham no bem. Pegaram? Como é que um indivíduo desse vai desencarnar? O indivíduo vai desencarnar de uma maneira super tranquila, recebido no mundo espiritual de uma maneira extremamente carinhosa, gradativa. Ele estava no hospital, eu gosto muito desse exemplo. Ele estava no hospital, aí a velhinha foi apagando. Né? Sabe aqueles casos? Que a doença vai se arrastando e a pessoa vai se desligando devagarzinho. Chega no mundo espiritual, alguns casos, o indivíduo vai despertar no hospital. Só que ele vai achar engraçado. Porque a ambiência ficou mais leve, as paredes estão mais irradiantes, mais claras, uma brisa entrando pela janela. Oh, engraçado, me mudar de quarto. Eu estava naquela enfermaria maravilhosa, não é, patrocinada pelo SUS, no hospital, parecia um hospital de guerra, batalha. Tudo ficou harmonizado. Olha as enfermeiras, bom dia, atenciosas. Oh, gente, ser enfermeira é ser sacerdote do Cristo. Como esse povo sofre. Imagine, sem condições, sem recursos, estão lá sacerdotes de Jesus. Agora, voltando. Aí o indivíduo está lá no mundo espiritual, num ambiente tão mais sublimado, escutando músicas transcendentes, não mais o funk, porque o neto é que foi dormir no quarto com a avó. Aí de noite ele está escutando o funk e a dona está lá dormindo. Ou um ambiente tão harmônico no quarto, diferentemente de quando a família reúne para visitar o enfermo. O moço está em coma lá e está lá 7 filhos saindo no tapa, já estão discutindo quem que vai ficar com o relógio, quem que vai ficar com o apartamento. Aí um está assim, podia acelerar para o homem morrer rápido, para já começar a dividir. Lá no mundo espiritual, o quarto é respeitado, o enfermo é acolhido com tanto amor, com tanto carinho, com tanta oração. E para finalizar, aí sabe como é que ele vai ser despertado, Rodrigo? Depois que ele percebeu tanta coisa boa, eis que depois de alguns momentos entra uma enfermeira ou um enfermeiro. Olha, você tem uma visita hoje. Minha mulher! Não. Hoje a sua mulher, ela não pôde vir ao hospital. Ela teve uma folga.
Ah, quem será? Ah, uma surpresa. Às 2h chega a sua visita. Isso é 10h da manhã. Aí ele fica lá, tranquilo, se reabastecendo, até que às 2h da tarde entra o enfermeiro. Chegou sua visita. Aí eis que surge dentro do quarto a mãe do companheiro. Mamãe! 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 A mãe dele já desencarnou, tem 20 anos. Calma, meu filho. Gente, são procedimentos que a gente conta de uma forma até alegre, porque é uma festa. Imagina o indivíduo encontrar com a mãe dele. Lembram que eu contei que era um caso daquele que estava numa vida, com a condução legal, e etc, etc. Porque em alguns outros casos, o despertamento é complexo. Porque o indivíduo vê lá a vovó, vê o marido, vê o fulano que já desencarnou há muito tempo, ele costuma ter um choque. Ele costuma ter um choque porque essa adaptação no mundo espiritual, ela vai acontecendo, portanto, de uma forma muito respeitosa, de acordo com a necessidade de cada um. De acordo com a necessidade de cada um. Por isso, gente, que nós encontramos em Jesus a sublimação do atendimento espiritual com aqueles que estão necessitados do benefício, já vibrando nas faixas da realidade espiritual. Por isso é que nós citamos aqui a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 19. Olha a doutrina espírita aqui. Olha que extraordinário, para quem gosta de estudar os textos. Nessa carta, primeira carta de Pedro, está escrito assim no capítulo 3. Por quê? Falando das dores. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, que é simbólico, tá? O justo pelos injustos. Para deixar exemplo. Para levar-nos a Deus. Ensinando o caminho. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Para o religioso tradicional, esse texto está dizendo aqui que Ele foi crucificado para Ele vir ajudar os injustos, porque Ele é justo. E Ele vai levar todo mundo para Deus. A ação é dele. Isso é símbolo. Ele leva como? Ajudando, apontando caminhos, mostrando que as dores, esse padecimento que nós vivemos na Terra, é imprescindível para o nosso crescimento. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Os espíritos que no mundo espiritual se arrastam, não se locomovem nessa instantaneidade que nós estamos falando aqui. Pegaram lá? A gente fala do geral, mas depois a gente tem que ir para o particular. Porque tem espíritos que não concebem a continuação da vida. Então vão desencarnar e vão continuar mortos. Pegaram lá? Vão continuar mortos. Tem espírito que desencarna aqui no mundo espiritual, ele está esperando anjo, ele está esperando trombeta, ele está esperando luz, ele está esperando arcanjo, ele está esperando o Salvador. Estão presos em regiões tumulares. Foi sepultado lá no cemitério do Bonfim, aqui em Belo Horizonte. Há 10 anos ele se encontra lá até hoje. Pegaram? Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas
isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, eu vou explicar, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse texto está dizendo para nós que o Cristo desce à região dos mortos para auxiliar aos espíritos que estão em prisão. Prisão, qual o tipo de prisão? Qual o tipo de cárcere? A não ser o psicológico. Creem que tem que pagar, estão pagando. Pegaram? Existem espíritos hipnotizadores que chegam a levar o indivíduo a uma verdadeira queda moral. A misericórdia atende a todos. E é muito interessante, eu poderia, esses 3 versículos aqui, dar um seminário de uma tarde inteira. Mas eu vou resumir dizendo o seguinte, que a proposta da salvação do Cristo é do batismo. Aí o Pedro está dizendo, não o batismo que vai limpar de imundície, mas do batismo que propõe uma indagação. Olha que extraordinário isso aqui, gente. Indagação. Em busca de uma boa consciência. O que a doutrina espírita propõe para nós? A não ser indagar. Questionar. O que tu veio fazer aqui? Se nós viemos para cá achando que vamos encontrar salvação aqui, estamos enganados. Porque o que a doutrina espírita propõe, e se a gente abraçar, nada no mundo é tão valoroso. A capacidade de questionar em busca de uma boa consciência. É o que Pedro escreveu aqui. Por isso é que o Cristo desce, simbolicamente, tá bom? Ele vem a nós enviando mensageiros, espíritos bondosos, almas anônimas que reencarnam conosco. Pais, filhos, tios, irmãos, vizinhos, o sacerdote lá da comunidade. Os espíritos que vêm aqui silenciosamente estão dizendo assim, ô meu filho, vamos ter uma boa conduta, vamos viver uma vida mais qualificada. Porque nós vamos nos fortalecendo para chegar numa condição de falar assim, por que existe tudo isso? Por que eu penso, logo existo? Por que eu posso me deslocar numa velocidade muito grande e não consigo? Por que a dor me visita? Por que uma criança nasce e vive alguns meses e desencarna? Por que nasce crianças surdas, cegas, com paralisias? Por quê? Por que uma criança vai pagar o preço e herdar a AIDS, por exemplo? Uma doença que foi trabalhada pelos seus antecessores? Por que ela que vai herdar isso? O que ela fez? Por que uma mãe vai perder um filho num acidente, numa tragédia? E toda hora as notícias chegam para nós. São notícias, são dicas que nos visitam para que a gente possa rever a vida. E observar que nada acaba com o túmulo. Ontem, para vocês verem o que é doutrina espírita. A notícia nacional, para não dizer fora do país também. A desencarnação repentina do Domingos Montaner, o ator da novela Velho Chico, da Rede Globo de televisão. Uma novela que, pelo que me contam, uma novela que tem dado um recado muito interessante, porque o padrão Globo mudou
tem mudado. O chulo está sendo substituído por propostas filosóficas, artísticas e espirituais. Não é verdade? Tem muito que progredir ainda. Mas nós estamos em faixas de muito atraso. E tudo isso é movido por dinheiro. E são milhões e milhões de pessoas de audiência. Então, o progresso se faz gradativamente. Mas a novela é uma novela que apresenta painéis da cultura do nordestina, cultura brasileira, que fala de almas que somos nós, a nação brasileira, que reencarnamos para dar um passo importantíssimo na evolução. Numa terra que foi escolhida por Jesus para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E não fique pensando que o Brasil vai disputar o posto de ser o melhor aqui, não. Mas nós somos da vanguarda da transformação espiritual. Nenhum país nesse orbe oferece tantas condições quanto o Brasil. Inclusive para a gente fazer bobagem. Faça quem quiser. Não é assim? Paga-se o preço que quiser. E graças a Deus, o Baçorinha, das ruas lá do Nordeste, que é um frevo, a vassourinha está sendo passada. E não é só aqui, no mundo inteiro. Mas, falando da cultura nordestina, a novela também fala de misticismo, fala de espiritualidade, fala de ranços familiares, memórias que nós precisamos de mudar. E houve, então, a morte repentina de Domingos, o ator. E hoje, circunstancialmente, chegou em minhas mãos, através do site www.spiritbook.com.br/ um texto de um autor desconhecido, que é um texto doutrinário de um valor extraordinário. E ele vai servir aqui como a continuação e um encaminhamento para o nosso final de reunião. Eu vou ler na íntegra. Um dos temas que mais impressiona a todos, provavelmente é o da morte prematura. Conviver diariamente com pessoas acima dos 80 anos de idade, que apresentam problemas crônicos de saúde e caminham para o desencarne, soa a todos nós como algo absolutamente fisiológico, por maior seja a dor dos familiares na hora da despedida. Porém, quando o assunto é o desencarne de adultos jovens que se dirigem ao plano espiritual antes dos pais, nem sempre a racionalidade que o Espiritismo traz pode ser suficiente para acalentar a alma dos que ficam. O termo morte prematura talvez não seja adequado, pois não podemos pensar em uma espiritualidade superior, onde as coisas são feitas de improviso. Evidentemente nos referimos aqui à prematuridade do ponto de vista físico. Ou seja, desencarnar jovem e não desencarnar antes do tempo programado. Jesus foi o exemplo de morte prematura, desencarnando antes de sua mãe. Mas durante todo o seu apostolado, ele deu mostras de sobra, que sabia antecipadamente o que aconteceria. Quem quiser anotar, Mateus, capítulo 26, João, capítulo 2, versículo 19. Aliás, esse fato foi narrado várias vezes no Velho Testamento, em especial por Isaías.
Saber por antecipação não o impediu de levar a cabo sua missão. Por várias vezes ele afirmou que o que lhe interessava, acima de tudo, era realizar a vontade do Pai. Para os pais que enxergam na morte do filho o fim de tudo, o sofrimento parece mesmo não ter fim. Porém, um outro caminho, de mais amor e paz interior, pode existir. Entender o mecanismo pelo qual as doenças ocorrem é fundamental para se libertar da tristeza imensa que invade a vida dos familiares. Enquanto houver a crença de que Deus levou, que Deus quis, como se houvesse um senhor de barbas brancas sentado em uma mesa apertando botões coloridos, escolhendo quem vai e quem fica, distribuindo benesses e concessões, castigos e punições, não vamos conseguir sair do lugar. A mesmice atávica do benefício para quem é bonzinho e castigo para quem é do mal não aplaca mais as nossas dúvidas e incertezas. Até porque, se olharmos com cuidado, quem de nós pode ser classificado como evoluído ou inferior? Todos, sem exceção, temos qualidades e defeitos. Como escolheria então Deus? Como? Como explicar que uma criança de 2 anos de idade, que nem teve tempo de fazer coisas boas ou ruins, tenha um câncer com metástase e desencarne após 6 meses de tratamento? Punição para os pais? Resgate de um karma familiar? Acreditar nessa hipótese é diminuir Deus a um tirano despótico sem sentimento, que castiga um inocente para punir os pais. Que tipo de amor é esse? Pois João Evangelista nos define Deus na única forma que podemos compreender. Deus é amor. A resposta é uma só. Cada um responde por atos praticados em outras vidas, resgatando pelo amor as dívidas do passado e caminhando com passos cada vez mais sólidos em direção ao Pai. Não há punição, não, mas oportunidade. Não há fim, mas continuidade da vida, e vida plena, vida espiritual. É muito mais lógico pensar que se, em outra vida, eu lesei tanto meu corpo espiritual por atitudes e vícios, nessa vida eu limpo meu corpo espiritual, drenando para a carne, para o corpo físico, aquilo que me faz mal. Se você vivenciou essa situação, a primeira coisa a fazer é parar de se questionar o que você fez de errado. Não há nada de errado. Está tudo certo. Jesus nos dizia que quem quisesse segui-lo deveria pegar a sua cruz e ir. Bom, chegou o momento. É a sua chance de mostrar a Ele, Jesus, que você entendeu a lição. Creia que seu filho, seu familiar, seu amigo que desencarnou, continua mais vivo do que nunca. E com certeza mais feliz. Porque drenou para o corpo físico algo que o impedia de crescer. Veja, a lição é clara. Deus não puniu ninguém. Foi uma cobrança automática, imposta por compromissos do passado. Não houve castigo. Houve libertação. No processo de aceitação e entendimento que ocorre após a morte prematura, o primeiro item é não remar contra a maré.
O primeiro item é não remar contra a maré. Não lute contra a correnteza. Não se desespere. Não haja como se a vida tivesse acabado. Aceite suas limitações. Chore, mas sem desespero. Procure ajuda. Abra seu coração com pessoas que estão ao seu redor. Consulte um psicólogo. Reuniões de terapia de grupo. E deixe a ferida ir cicatrizando aos poucos. E acima de tudo, não faça disso uma desculpa para deixar de viver. Você não precisa se matar. Aos poucos, como se dissesse para a pessoa querida que desencarnou, abre aspas, olhe, gosto tanto de você que eu também vou morrer, fecha aspas. A isso chamamos de suicídio e não amor. Por fim, confie e se entregue nas mãos desse Pai amoroso que nos acolhe e alivia. E lembra-se, o melhor remédio para as nossas dores é aliviar a dor do próximo. Converta esse sentimento de dor em algo sublime, como a ajuda aos necessitados, em prol daquele que desencarnou primeiro e da sua própria evolução espiritual. Transmute o sentimento e passe a ser um ceareiro do Cristo. Pois dia virá que você será capaz de olhar para trás e entender tudo que a vida queria lhe ensinar com esse fato. Em meio às comoções, me preparava para trazer o texto para vocês. Nós temos um grupo na nossa casa de amigos. Um membro da casa disparou esta mensagem, sem que ela soubesse que eu estaria trazendo esse texto para vocês. E eu vou ler esse texto que é breve. Diz assim: um texto que foi gravado por um índio, em homenagem ao ator Domingos. Ele escreveu da seguinte forma, abre aspas, por que estão querendo trazer a alma dele de volta? Ele nasceu de novo hoje e se tornou um novo protetor do Rio São Francisco, que estava tão esquecido. Esse rio não pode morrer. A novela contou todos os mistérios do rio, e esse foi mais um deles. Ele se tornou um ser de luz, porque a água não tira a vida, a água dá vida. Fiquem felizes pela alma dele, pois quando ele entrou no rio, se despediu do corpo e a sua alma nasceu em um mundo melhor. Algum dia, os brancos vão entender isso. Ele está bem e agora é um novo protetor do Rio São Francisco. Eu vi um depoimento que diz assim, de um ator, que eles estão acostumados em lidar com a arte falando dos mistérios da vida. Que nesse acontecimento, os mistérios da vida se transformaram numa arte completa. Porque a realidade é insofismável, é inquestionável. Tudo isso remete para todos nós uma reflexão extraordinária desse apóstolo indígena. E tinha que ter vindo de um médium indígena. Porque tudo começou nessas terras
com aqueles que são simples. Bem-aventurados os simples, os índios. Depois vieram os injustiçados, os degredados. Depois vieram os negros, os aflitos, que foram arrancados de suas terras. E assim começou o Brasil. Uma terra que foi evangelizada sobre a égide de Paulo, de Francisco, de apóstolos. E desde quando Cabral aqui pisou, portanto, em 1500, iniciou um grande projeto de renovação espiritual de toda a humanidade. E foi nessas terras que nós fomos convidados por Ismael para vir aqui para aprender a valorizar o reino dos céus. Porque nossas almas já estavam cansadas de percorrer as terras do mundo antigo em busca do imperialismo romano. Essa história nos fala da beleza de caminhar na vida com equidade, com justiça, com arte, com poesia, com amizade. Porque o que comove são as boas ações, são os legados que são oferecidos por almas que estão buscando itinerantemente o encontro com o Senhor da vida. O caso aqui fala para nós de mortes prematuras? Ou o caso aqui fala para nós de um movimento extraordinário de libertação pelas águas? Sobre o batismo, que é da transformação mental, metanoia. Tinha que ser o índio para dizer assim: brancos, vocês ainda não compreendem que entrar na água é para se renovar para a vida eterna. E ele disse: a água não tira a vida, a água dá a vida. E assim, nós vamos fechar a nossa noite retornando ao batismo que o apóstolo Pedro fala aqui para nós, lido anteriormente. O batismo que propõe indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Ressurgir dos mortos com Jesus Cristo. Não estamos falando aqui de ressurgir depois de desencarnação. Porque ressurgir depois da desencarnação é lei natural. É condição de vida. Do mesmo jeito que nasce, morre. A ressurreição aqui é transformação para sempre. Que só o amor é capaz de respaldar para a glória imortal. Tinha que ser o Rio São Francisco. E muito interessante, para fechar, ele disse: o rio não pode morrer. Ele se transformou no protetor do rio. Basta um pingo para a gente entender que nós devemos nos transformar em protetores de nós mesmos, da natureza, de tudo que Deus concedeu como missão bem especial para cada coração. Que o Senhor da vida abençoe a todos que estão se despertando, independente de suas condições, dos seus credos. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Com você.